Tá dando treta o último vídeo que eu postei sobre o retratismo nos quadrinhos brasileiros. Então eu resolvi explicar algumas coisas porque eu não tô dando conta dos comentários no YouTube, Instagram, Facebook e tal. Bom, vamos lá. Quando eu falo que existe uma tendência retratista no quadrinho brasileiro, eu quero deixar claro o seguinte. Primeiro, o que é retratismo? Tá? Vamos primeiro entender esse negócio, porque o pessoal começou a confundir com uma série de outras coisas. Retratismo, como o nome já diz, é quando a gente constitui retratos, produz uma moldura de um povo e uma nação. E falar em moldura não é por acaso, significa que você está delimitando, você está recortando. Portanto, há uma pretensão, a partir no momento que você constitui um retrato, de dizer isto é. Portanto, o povo é, a nação é. Ou seja, há um discurso metafísico, inclusive, no retrato, sacou? O que eu estou falando como retratismo, quando eu critico esse retratismo, eu estou apontando que nesse discurso, nessa pretensão metafísica, é, acima de tudo, uma percepção. Ou seja, eu estou dizendo que o problema não é ontológico, mas sim epistemológico. Em outras palavras, o problema não é que, em essência, a arte brasileira seja assim, mas há uma percepção que favorece determinadas obras em detrimento de outras, ou que faz com que as obras sejam lidas assim. Quando você observa, por exemplo, que as obras podem ser um tanto mais retratistas, são valorizadas nas universidades, são valorizadas na grande imprensa, eu não falo só na imprensa de quadrinhos, tem gente que falou assim, mas os youtubers comentam de tudo e tal. Pô, eu tô pensando na grande imprensa, né? Sai Escória Comics na Folha de São Paulo, ou sai um quadrinho que está fazendo um retrato da nação, um retrato do povo? Hein? Essa recepção internacional, ou seja, o que é que está saindo para fora do Brasil, que está saindo como um retrato de Brasil, e também, inclusive, nos prêmios, né? Assim, por mais que nos prêmios a gente não tenha essa hegemonia tão demarcada, mas há sim também essa tendência lá, HQ Mix, Grampo. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção é que esse retratismo, ele é, acima de tudo, um dispositivo de leitura do mundo e um dispositivo de leitura das representações do mundo. Ou seja, a gente, no Brasil, sobretudo, é contaminado com essa ideia de que tudo é um retrato, né? Tudo que eu vejo é um retrato da nação, um retrato do povo e tal. É isso, é por isso que tá gerando tanta confusão, porque a gente é programado para isso, é justamente nisso que eu estava criticando, essa disposição de leitura. Essa disposição é tão forte que quando eu falei disso, muita gente já está associando com regionalismo e começou a criticar porque eu estaria supostamente falando mal de regionalismo. Gente, regionalismo e retratismo não é a mesma coisa. Você pode, inclusive, fazer um quadrinho, para falar de quadrinhos, né? Você pode fazer um quadrinho regionalista sem ser retratista. O retratismo, como eu disse, é uma percepção que organiza um discurso. O que o regionalismo faz, muitas vezes, não é nada disso. Você está simplesmente, a partir de um lugar, e sempre a gente está construindo histórias dentro de um lugar, você está construindo percepções, afecções de mundo que necessariamente não tem a pretensão de ser um retrato do povo, um retrato da nação, ou no caso, um retrato da região. Dá para, por exemplo, adaptar Guimarães Rosa, que eu não considero um retratista, embora seja regionalista, ou mesmo o Euclides da Cunha, os Sertões, dá para pensar eles de maneiras muito diferentes daquelas que se costuma pensar. O sertanejo, antes de tudo, é um forte, do Euclides da Cunha, que está nos Sertões, dá para ser um quadrinho abstrato, e dá para também ser figurativo, aí que tá. O figurativo também não é sinônimo de retratismo, você pode também trabalhar com figuras que não têm a pretensão, ou que não são capturadas para serem retratos do Brasil. Esse é o ponto, é isso que talvez seja muito difícil, esse deslizar entre o ontológico para o epistemológico que talvez seja difícil, é uma discussão mais complexa. Eu dou pílulas aqui, eu não dou cursos inteiros, aulas inteiras, então isso fica mais difícil. Um outro ponto que comentário, eu queria também dar um feedback, é que falaram assim, mas toda a arte do mundo é retratista. Repito, percebam como esse dispositivo é tão montado, tão armado na cabeça da gente, que a gente costuma replicar para tudo. Então a gente começa a ver retrato no mundo inteiro. Dá para ler tudo como retrato. Se tu quiser, realmente, tudo tu lê como retrato. Tu lê as pessoas como retrato de alguma coisa. Mas é isso que eu estou falando.
O retratismo nada mais é do que esse discurso metafísico que se infiltra na maneira como a gente lê a arte, como a gente interpreta a arte. É uma maneira de você emoldurar todo tipo de manifestação, todo tipo de, inclusive, representação, porque nem sempre são representações, né? Para dar um exemplo, os fascistas viram na arte futurista um retrato do progresso italiano. E olha que era uma arte que estava mais para o lado da abstração do que necessariamente para a figuração. Então isso não é um fenômeno exclusivo brasileiro e pode ser usado para qualquer material, sacou? Pode ser usado para qualquer coisa. Basta uma disposição para tal. Entende? Existe isso. Só que essa disposição, essa recepção, ela interfere também na produção. As produções começam a se condicionar. O exemplo que eu dei do fascismo italiano é bom porque depois a arte fascista ficou aquela coisa que a gente conhece muito bem, que é bem figurativa, daqueles coletivos de pessoas fortes, sempre de baixo para cima, pro horizonte, bom, enfim, aquela estética fascista que a gente conhece, todo mundo acho que conhece direitinho. Né? Basta ler um gibi do Alex Ross. Se você quiser, você consegue ver retrato no Capitão América, ok? O Capitão América é um retrato dos Estados Unidos. Só que, repito, isso é uma predisposição de leitura. Se você quiser realmente ver marombados de colã com cueca por cima das calças, retrato de uma nação, aí é contigo. Eu já acho que o Capitão América ou qualquer super-herói, ele não é um retrato, ele não é algo que moldura e, portanto, define um país, no caso dos Estados Unidos, mas pelo contrário, ele é uma imagem que multiplica, ele é mais uma imagem que nos permite a entender o que são os Estados Unidos. No caso do Brasil, a mesma coisa. As nossas produções, inclusive os nossos regionalismos, eles são imagens que multiplicam um entendimento do Brasil. Tem muito a ver com algo que eu sempre falo aqui, que é a potência da arte, a potência dos quadrinhos. O que a gente está toda vez que a gente pensa muito nesses retratismos, a gente está, na verdade, diminuindo o que essas obras são capazes. Inclusive aquelas que, sim, procuram construir relatos do Brasil e tudo mais. Só que esses relatos, eles não podem ser, quer dizer, poder pode, né? Mas eu acho que perde força quando a gente os reduz tão somente a ser uma espécie de definidor do que é o Brasil, do que é o povo brasileiro e tudo mais. Empobrece a obra, porque essa obra, em vez de ela ser mais uma imagem, ela vira uma espécie de ponto final, ela vira uma espécie quase que de espelho, né? O artista vira quase que um agente neutro ali nesse processo e, por sua vez, empobrece todo o debate público, todo o coletivo de olhares que poderia se ter a partir disso, porque como se dissesse, bom, depois dessa obra não tem mais o que dizer, é isso que é assim que é o Brasil, é assim que é o Nordeste, é assim que é a favela, é assim que é a classe média, é assim que... Como assim, pô? Bom, não sei se ficou mais claro, se ficou ainda mais confuso, eu não vou fazer um terceiro vídeo disso, não vou, tá? Enfim, eu nunca digo isso, mas eu espero que fique claro que todo vídeo é um recorte, não é uma aula completa, levaria horas para eu explicar coisa por coisa, tá? Mas eu espero de verdade ajudar no debate público e eu acho que esse vídeo, o primeiro, não sei se esse segundo aqui vai repercutir alguma coisa, mas o primeiro tá repercutindo pra caramba e eu acho bom, apesar das confusões, tá bom? É isso, pessoal. Compartilhe também junto com o outro para pelo menos ajudar, eu acho. Segue, curte e também segue lá no Instagram @CanesaSarjeta. Valeu!